Salve Maria! Hoje o nosso vídeo terá como tema Descobrindo a Castidade, segunda edição. Vamos iniciar recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Descobrindo a Castidade, segunda edição. Como começou tudo? Começou em 1992, quando eu me ordenei sacerdote pelas mãos de Dom Manuel Pestana Filho, de feliz memória, e logo como padre recém-ordenado comecei a verificar que os jovens não sabiam o que era castidade, não sabiam o que era o namoro, não sabiam como se preparar para o matrimônio, confundiam namoro com fornicação, e achava que no namoro beijos e abraços eram as coisas mais normais do mundo. Então eu pedi a Dom Manuel Pestana a licença para fazer um folheto sobre esse assunto. Coloquei o folheto sob o exame dele, ele cortou algumas coisas, corrigiu outras, acrescentou terceiras e depois mandou escrever no final, com aprovação eclesiástica. Este é o folheto O Namoro, que vocês podem baixar na página do Provida, na seção de downloads. O Namoro, 1992, bem antigo. Esse folheto, apesar de ser muito simples, ele teve muita difusão entre os jovens. Os jovens entendiam a beleza da pureza, entendiam que aquilo que o folheto exigia podia ser difícil, mas era um desafio, e os jovens gostam de desafio. Sobretudo no final do folhetinho, quando eu escrevi: a alegria da pureza está acima do prazer da impureza, como o céu está acima da terra. Experimente-me e diga-me se não é assim. Isto servia de desafio, de provocação para eles. E aconteceu que os jovens passaram a viver este folheto e a fazer divulgação para outros jovens também, para me chamar para dar palestras para eles. Esse folheto eu distribuía ou em palestras ou então como penitência de uma confissão. Na confissão, o penitente é obrigado a cumprir a penitência que o padre passa. É uma ótima ocasião para o padre passar coisas boas. Então eu dizia: sua penitência vai ser ler e meditar este folheto O Namoro, frente e verso, diante do sacrário. Pronto. Mas era uma coisa muito pequena, muito restrita. Anos depois, eu fiz um CD com esse conteúdo. O CD tinha o nome Descobrindo a Castidade. O CD não tinha uma duração excelente, nem dava para tratar de todos os temas, mas já falava com mais detalhes sobre o namoro, sobre o matrimônio, sobre a castidade, sobre os cuidados que devemos ter com a castidade, sobre a alegria da pureza. Esse CD permaneceu durante muito tempo a única fonte que eu tinha, além do folheto O Namoro, de tratar deste assunto com os jovens e com os adultos. Até que um dia, com a graça de Deus, consegui transformar esse conteúdo em um livro. E o livro vocês já conhecem. É esse livro, Descobrindo a Castidade. Descobrindo a Castidade
eu publiquei pela primeira vez em 2013. 2013, e teve imprimato do meu bispo, que não era mais Dom Manuel Pestana, era Dom João Wilk. Depois, em 2015, com muito poucas alterações, eu imprimi uma segunda vez. Só que esta primeira e segunda edições não valeram, porque não são registradas com o ISBN. ISBN é esse número aqui que aparece juntamente com o código de barras, identificando o livro. É a numeração internacional do padrão do livro, International Standard Book Numeration, ou coisa parecida. Olha só. A numeração que um livro deve ter, e que aparece geralmente na última capa dele, essas duas edições não tinham. A primeira edição com ISBN foi no ano 2018. Aí sim, novamente, Dom João Wilk fez um imprimato, uma carta de apresentação dizendo que estava de acordo e fazia votos de que o livro fosse difundido entre a juventude. E esta é a única edição com ISBN que nós temos até hoje, Descobrindo a Castidade. E esse livro, Descobrindo a Castidade, ele tem um objetivo: mostrar a castidade não como algo difícil, um peso pesado de se carregar, mas obrigatório, para mostrar a castidade como um tesouro, que você encontra e não quer largar, porque você descobriu o valor, a beleza dela, e descobriu que com este tesouro você vai poder ver a Deus face a face, que desde já você entende melhor as coisas de Deus, porque você se assemelha à própria pureza divina por esta virtude. Bem, agora esta única edição com ISBN, que foi em 2018, está se esgotando. Nós estamos na última caixa de 100 exemplares e nós gastamos muito desses livros, porque esses livros não são apenas vendidos para quem quer comprar e o preço de custo é de R$5. Nós não aumentamos o preço no decorrer do tempo, a gente pega aquilo que a gráfica ganhou, aquilo que a gráfica cobrou, acrescenta só mais um pouquinho para arredondar os centavos e vende até esgotar-se. Então esse livrinho aqui agora está sendo vendido por R$5. Ele tem 5,28 páginas, é um livro assim bem fininho, R$5, só que ele está nas últimas. E nós precisamos muito dele para os jovens, para os casais, para as pessoas em geral que precisam conhecer a castidade. E quem não precisa? Todo cristão precisa, solteiro, casado, viúvo, leigo, padre, religioso, religiosa, todos nós somos chamados à castidade. Nós não temos escolha. Ou nós praticamos a castidade ou nos nivelamos aos quadrúpedes. Eles não precisam da castidade porque eles não têm razão e se guiam unicamente pelos seus instintos. Esta segunda edição eu preparei com melhorias sobre a primeira, evidentemente. Com o tempo a gente vai aprendendo. Com as experiências da cura das almas, a gente sabe de que mais elas estão precisando, o que ficou faltando na primeira edição, como deveria ser mudada a abordagem, a linguagem. Então eu procurei, com a graça de Deus, corrigir algumas coisas, retirar outras, acrescentar terceiras. E esse livrinho está pronto para ser impresso. Quando ele for impresso, a capa dele vai ter este formato aqui. Veja se vocês entendem. Oi, Descobrindo a Castidade. Dá para centralizar bem no vídeo aí? Em vez de ser apenas uma luz no céu, agora eu tive a ideia de colocar Nossa Senhora com o menino Jesus. Ao lado deles um lírio e uma luz na letra C de castidade. A castidade, uma virtude fascinante, de beleza fascinante, que se irradia nos rostos do menino Jesus e da Virgem Maria.
O lírio representa a pureza, que nos tornará capazes de ver a Deus face a face. Esta será a capa do livrinho, que deve substituir esta capa aqui, que já foi usada durante anos e anos, descobrindo a castidade, tá? Além disso, que coisas novas vamos tentar colocar nesta nova edição? Primeiro, quando falamos sobre sexo, sexo vem do latim secare, que significa cortar. Uma reta é tangente quando ela toca a circunferência em determinado ponto. Ela toca, tangere, tocar. Uma reta é secante quando ela corta a circunferência em 2 pontos. É uma reta cortante ou secante. Então, nesta segunda edição, para ficar mais ilustrativo, eu resolvi colocar esse desenho aqui. O desenho da reta secante, vamos ver se vocês entendem aqui. Dá para ver a reta secante? Um círculo sendo cortado por uma reta. É a reta secante. E aqui o produto do corte dos dois. Aqui está uma parte e outra parte. O ser humano está cortado em 2 partes. O homem e a mulher. O masculino e o feminino. Este é o sentido etimológico de sexo. Sexo vem de secare, cortar. O ser humano está cortado em 2 partes. O homem e a mulher, o masculino e o feminino, que são diferentes e complementares. E da união deles gera-se um novo ser humano. São complementares e abertos à procriação. Além disso, eu coloquei uma outra figurinha, esta aqui, para ilustrar uma coisa que há muito tempo eu falo, mas é difícil de demonstrar graficamente. Eu agradeço à irmã Alice, que esteve conosco 3 anos. Foi ela quem desenhou este desenho, que agora, se Deus quiser, vai estar na segunda edição. Por que esse desenho? Eu digo que durante o namoro é proibida a relação sexual, que se chama fornicação, uma vez do que o corpo do outro ainda não me pertence. E fazer uso do corpo alheio sem que ele me pertença é um pecado contra a justiça, alguma coisa como um furto. Mas não é um furto de uma coisa qualquer, como um relógio, um celular. É o furto de algo sagrado, pelo qual Cristo pagou um alto preço, que é o preço do seu sangue, e que se tornou o templo do Espírito Santo. Então, é proibido o ato sexual ou o ato conjugal durante o namoro. Mas é proibido também tudo que causa o desejo desse ato. E há certas coisas que são intrinsecamente excitantes que sempre são pecaminosas. Os beijos, os abraços, que você sabe que são excitantes, como os beijos na boca, que aparecem nos filmes como sendo a parte mais romântica, são pecado mortal, porque eles já são uma entrega física e já são uma preparação para o ato conjugal consumado. Eles são início, porque eles causam o desejo de que esse ato se consume. Ou seja, algumas coisas você nem precisa perguntar se fez com boa ou com má intenção. Independentemente da intenção do agente, certos gestos, por serem intrinsecamente excitantes, são pecado. E se você faz com total conhecimento e total consentimento, havendo assim matéria grave, o pecado é mortal. Mas, eu explico. A principal pergunta para aquele que é filho de Deus e não escravo por coação, não é: será que isto é pecado? Se não for pecado, eu pratico. Se for pecado, eu não pratico. Essa é uma pergunta que ainda não é de filho. A pergunta do filho é: o que eu devo fazer para agradar ao máximo meu pai? Ainda que não seja pecado, certas coisas eu não vou fazer,
porque não são o que mais agrada ao meu Pai. Então, a pergunta que alguém poderia fazer: se os beijos na boca, se os abraços agarrados são pecados mortais, até que ponto eu posso me aproximar do meu namorado ou da minha namorada sem pecar? É uma pergunta que não tem resposta. Qual a quantidade exata de veneno que eu posso tomar sem morrer? Qual a distância exata que eu possa ter do fogo sem me queimar? Mas é uma pergunta que não é de filho, é uma pergunta de escravos. O filho pergunta algo diferente. O que eu posso fazer para agradar ao máximo meu pai? Então eu expliquei, no livrinho eu já explico nesta edição, e repito na segunda edição, que eu nunca namorei. Eu sabia que a minha vocação era para o sacerdócio. Mas se a minha vocação fosse para o matrimônio, o respeito que eu teria por aquela que seria a mãe dos meus filhos, a rainha do meu lar, seria tão grande que até certas coisas que não são pecado eu evitaria. Uma delas é essa aqui, colocar a mão sobre o ombro dela, envolvendo o pescoço e as costas. Esse gesto assim, de envolver o outro assim. E é difícil explicar como é esse gesto, por isso é melhor desenhar e mostrar. Esse gesto aqui, olha. Esse gesto aqui eu evitaria. Não por ser pecaminoso, mas porque esse gesto, que agora vai aparecer na segunda edição com esse desenho, me dá a falsa ideia de que aquele corpo é meu. É uma ideia de posse, mas não é meu, não sou casado. E esse gesto me faz esquecer que aquele corpo é sagrado, porque as coisas sagradas eu não seguro assim. A hóstia consagrada eu seguro com as duas mãos e tremendo, porque eu sei que ela é sagrada. Assim, para não me esquecer que o corpo dela é sagrado e que o corpo dela não me pertence, até esse gesto aqui eu evitaria. Isso como filho, não como escravo por coação. Você pode ser escravo por amor, mas por amor é diferente. Você se escraviza porque você ama a Nossa Senhora, nosso Senhor. Por coação, você só não peca porque tem medo do inferno ou dos castigos divinos, mas o seu amor ao pecado permanece. Que pena. Falta o autêntico amor. O amor a Deus exclui o temor. Está na primeira carta de São João. O único temor que devemos ter é o temor de ofender a Deus. E este sim é o santo temor de Deus, que é o sétimo dom do Espírito Santo. Sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade e o temor de Deus. Esses 7 dons estavam sobre o Messias, o sétimo, inclusive, o temor de Deus ou a reverência para com Deus. Então, essa figura vai estar também na segunda edição, e não estava na primeira. Vai estar também a figura dos esqueletos. Uma figura comparativa do esqueleto do homem e da mulher vai estar também nesta segunda edição. Vamos ver se vocês conseguem centralizar e ver bem. Para poder mostrar como a pelve, a bacia da mulher é mais larga, como a bacia do homem é mais estreita e como, por causa disso, anatomicamente, a saia se assenta bem melhor no corpo feminino do que uma calça comprida. Portanto, a maneira de vestir tem alguma coisa de cultural, mas tem também algo de natural, que vem da própria constituição física do homem e da mulher. Vai haver também uma outra imagem, que é de uma moça que se autofotografou para mostrar como deve ser a veste de uma mulher cristã. Aqui. Meu agradecimento desde já a Emanuele, essa moça aqui, que há muito tempo se deixou fotografar e fez uma apresentação em PowerPoint, slides, dizendo: as roupas de uma cristã devem cobrir o peito, as costas, os ombros e o ventre.
E para ficar claro o que ela queria dizer, ela se fotografou de frente, de costas e de perfil, para que nenhuma moça ficasse com dúvida de o como e quanto ela se deve cobrir decentemente. Bonito, né? Uma jovem que gostou de aprender. Esta figura foi feita quando não existia sequer o livro, existia apenas um CD. Escutando o CD, ela gostou tanto que se deixou fotografar e fez este slide para ajudar as outras colegas, as amigas delas. Bonito quando o jovem aprende e se torna um apóstolo da castidade. Essa figura também vai estar presente na segunda edição do livrinho Descobrindo a Castidade. Como eu percebi, com a experiência pastoral, que muitos pecados são cometidos com os olhos, e mais ainda, que as pessoas que pecam com os olhos acham que não estão pecando gravemente e se dão o direito de pecar sempre e de confessar sempre o mesmo pecado, eu resolvi escrever este gráfico aqui. Não está tão bonito porque não está colorido. Você tem que evitar as coisas inúteis que estão neste círculo maior, e assim você vai evitar olhar para as coisas perigosas no círculo do meio e vai evitar olhar para as coisas pecaminosas que está no círculo central. Evitando as inúteis, você evita as perigosas e evita também as pecaminosas. Você tem que fazer uma zona de segurança em torno do pecado. Olhe para frente, não fique olhando para o lado para ver cartazes, vitrines, placas. Não! Olhe para frente, olhe para o alto, para o céu, para onde nós vamos daqui a pouco. Não fique expondo os seus olhos, porque os seus olhos são muito preciosos. Olhos puros vão habilitar você a ter corações puros. E um coração puro fará você ver a Deus. Essa figura, portanto, estará, se Deus quiser, na segunda edição do livrinho. Um outro capítulo, um outro tópico foi acrescentado sobre o uso do celular, essa coisa aqui, né? Porque nós, padres, sabemos, por experiência de confessionário, como isso aqui é causa de pecados, de perda de tempo e de perda da eternidade, porque as pessoas que pecam mortalmente por causa do celular perdem a vida eterna. Então, há um tópico dedicado ao uso do celular. Um outro tópico dedicado ao noivado, porque eu percebi, para minha tristeza, que muitos jovens que às vezes passaram um namoro cheio de cuidados para evitar as ocasiões de pecar, quando chegam o noivado, quando marcam a data do casamento, acham que agora não precisam ter mais tanto cuidado assim. Acham que já podem caminhar sozinhos no mesmo automóvel, sem que haja uma terceira pessoa. Acham que podem ter certas liberdades, simplesmente porque estão mais próximos do casamento. Engano. Quanto mais se aproxima o casamento, mais os dois têm que ser severos consigo mesmos e um com o outro. Senão você acaba entregando os pontos quando está no final da batalha. Que isso? Então, eu acrescentei um tópico. Posso baixar a guarda durante o namoro? Posso baixar a guarda durante o noivado? Resposta, não. Você não pode baixar a guarda. Percebi também que muita gente hoje, muitas mulheres, para ser específico, fazem uso de um dispositivo abortivo chamado DIU. E elas colocam esse dispositivo sem saber que é abortivo e, às vezes, com a informação falsa de que ele é apenas um anticoncepcional. Esse folhetinho aqui, DIU, o abortivo, eu escrevi faz algum tempo e ele demonstra, com estudos experimentais, com pesquisas, que o efeito primordial do DIU, seja o DIU de cobre, seja o DIU de hormônio, como Mirena, esse aqui que estamos mostrando, olha, tanto faz, é impedir a nidação, impedir a implantação da criança no útero.
o DIU não impede que o óvulo seja concebido pelo espermatozoide. Essa concepção se dá na trompa. Mas quando o óvulo já foi concebido na trompa, quando já ocorreu a concepção aqui, os cílios das trompas carregam a criança em direção ao útero e, chegando no útero, o DIU ocupa o lugar do neném. O neném não consegue se implantar, se aninhar. E o resultado é um aborto. Logo, a mulher que usa DIU pode estar abortando a cada mês. Essa informação não está presente na primeira edição, mas estará presente, se Deus quiser, na segunda. Um tópicozinho só sobre o DIU. Na primeira eu só falei sobre os anticoncepcionais, falei até sobre os efeitos abortivos dos anticoncepcionais, mas não falei sobre o DIU, que é abortivo por excelência. O que pode haver de mais abortivo do que o DIU? Muito bem. E agora? Estamos precisando de fazer mais esta edição. O protótipo já está pronto. Já fizemos os orçamentos com as gráficas. Para imprimir 2.000 exemplares, que é a quantidade que normalmente nós mandamos imprimir, que é uma quantidade que dura muito e que tem um preço menor, desta vez o preço ficou assustador. Eu não esperava isso tudo. R$ 12.400, 2.000 exemplares. Ou seja, o preço unitário será R$ 6,20. Nunca mais vamos poder vender por R$ 5,00, como agora o livro Descobrindo a Castidade. R$ 6,20 será o preço de custo, o preço da gráfica. Bem, e agora? 12.400. Como nós vamos pagar isso tudo? A gráfica parcela em 30, 60 e 90, mas mesmo assim vai ficar caro. Cada parcela vai ficar 4.133. Será que podemos pagar isso aí por mês? 4.133 por mês? Se nós não pudermos pagar, o jeito será encomendar não 2.000, mas 1.000 exemplares. 1.000 exemplares é uma quantidade menor, acaba rápido, e o preço unitário fica maior. 1.000 exemplares vão custar R$ 8.300 ao todo. Cada exemplar vai ficar R$ 8,30. Não mais R$ 6,20. R$ 8,30. E o custo total, já falei, R$ 8.300. Se for dividido em 3 parcelas, 30, 60 e 90, vão ficar R$ 2.766 cada parcela. 3 parcelas de R$ 2.766. O que é melhor? R$ 1.000, 3 parcelas de R$ 2.766 ou 1.000 exemplares, 3 parcelas de R$ 2.766 ou 2.000 exemplares, 3 parcelas de R$ 4.133. Isso aí vai depender de quanto nós dispusermos. Então, o Provida de Anápolis já está com uma dívida enorme que ultrapassa 640 mil reais por causa de um habeas corpus que foi impetrado em favor de uma neném, uma menina chamada Giovana, que estava para ser abortada. Como por causa desse habeas corpus a criança não foi jogada no lixo, mas ela foi dada à luz, ela foi registrada em cartório, ela teve um sepultamento, ela só não foi batizada porque eu não sabia e não pude me oferecer para estar lá na hora do nascimento dela e batizar, porque ela sobreviveu 1 hora depois de nascida. Então, o grupo feminista que assessorou este casal resolveu colocá-los contra mim. E assim ajuizaram uma ação de reparação de danos contra mim. Ganharam, mas perceberam que eu não tinha nada. Então ajuizaram contra o Provida, dizendo que o Provida era uma instituição laranja que eu tinha para manipular o meu patrimônio.
que havia confusão patrimonial entre mim e o Provida. Infelizmente, esta tese acabou sendo aceita pelo tribunal. E aí sim, o Provida passou a ser executado por uma dívida que não era dele, mas minha. Esse processo está para acabar, se Deus quiser. Estamos costurando um acordo com a parte exequente. Se Deus quiser, devemos daqui a pouquinho apresentar qual vai ser o acordo, qual vai ser a redução do pagamento e as condições de pagamento, né? Isso vai ser uma coisa muito boa. Mas, por enquanto, nós temos que, além daquela outra dívida, que não é do Provida, pelo uso da palavra pontinhos para designar o aborto, eu fui condenado, ainda não foi o Provida, fui eu. E eu acho bom não recorrer mais, porque é pouco provável que os tribunais superiores reformem a sentença. Eu fui condenado. Então nós temos, não Provida, essa dívida para pagar. E eu desejaria, com a ajuda de vocês, poder também imprimir a segunda edição do boletim do livro Descobrindo a Castidade. Então, se vocês puderem ajudar de alguma maneira, seja que nós cheguemos aos 12.400 para 2.000 exemplares, seja que nós cheguemos apenas a 8.300 para 1.000 exemplares, ótimo. O quanto Deus nos oferecer de dinheiro para isso vai servir para a evangelização dos jovens, dos casais, das pessoas em geral. E é preciso formar a cultura da castidade. Se você não fizer as pessoas se encantarem por essa virtude, não haverá namoros santos. Não haverá matrimônio santo. Não haverá famílias que sejam santuários da vida. E não haverá respeito pela vida e vão se multiplicar as práticas anticoncepcionais e abortivas. O futuro da humanidade passa pela família. O futuro da família passa pela castidade. É preciso descobrir a castidade. Como eu já falei em outra ocasião, mostrando esta que pretende ser a nova capa do livrinho, da segunda edição do livrinho Descobrindo a Castidade, com a figura de Nossa Senhora com o menino Jesus, né? Segunda edição. Muito bem. Então, eu vou deixar um QR Code com vocês, tá? Se vocês quiserem fazer colaboração por Pix. E também a chave Pix, se vocês quiserem utilizar a chave em vez do QR Code. O dinheiro será empregado ou para satisfazer a dívida judicial, que é de R$15.000, mais juros moratórios desde o efeito danoso. Se sobrar, vai ser utilizado para esta segunda edição do livro Descobrindo a Castidade. Pode ser que sobre? Talvez, porque nós vamos tentar um acordo com a outra parte. Se a outra parte abrir mão dos juros de mora e aceitar que o pagamento será parcelado, pode ser que sobre e assim nós possamos também imprimir o livrinho Descobrindo a Castidade. Rezem por nós, pelo Provida, rezem por todos os jovens que estão precisando de aprender o que é a castidade. A gente faz uma experiência tão linda no confessionário, especialmente no finalzinho das missas. Parece que chegam lá os peixes mais gordos. Pessoas que não se confessam há anos, pessoas que estão assim, enredadas pelo pecado. Elas chegam lá e aí é a hora da gente oferecer a salvação. Se a pessoa ainda não leu, é hora de perguntar: você quer ler esse livrinho aqui? Quer ler o Descobrindo a Castidade? Esse é a segunda edição. Por enquanto, até hoje, eu estou oferecendo a primeira. Você quer ler esse livrinho aqui? E se a pessoa se encanta pela castidade, pode ser uma mudança para a vida inteira e por toda a eternidade. É o que eu tenho a dizer, gente.
Rezem para que a gente consiga o necessário para esse custo, tá? Sejam os custos judiciais, por eu ter usado a palavra pontinhos para dizer o aborto, para designar o aborto, seja o custo de um outro processo bem mais antigo, em que eu impetrei habeas corpus em favor de um neném e consegui que ele não fosse abortado, seja agora para os custos desse novo livrinho, dessa nova edição do livrinho Descobrindo a Castidade. Vamos agora, para completar, rezar a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus, a serva de Deus. Essa aqui, tá? Isso. Que foi priora várias vezes no convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Carmelita descalça. Aqui está uma relíquia que tocou nos ossos dela, tá bom? Um paninho que tocou nos ossos dela. Se alguém quiser esta relíquia, pode escrever para provida@providanapolis.org.br. Eu costumo rezar esta oração pedindo pela cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Se for para a maior glória de Deus, para eu servir melhor ao próximo, para eu ficar mais agradecido e humilde e servir para elevar Madre Maria José de Jesus para a honra dos altares. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Súplica e também agradecimento, porque grandes coisas nós temos obtido pela intercessão de São José. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem, na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vindes depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que
São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos vêm continuamente à face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes, para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís de Maria Grão de Montfort, Santa Genevieve Mora, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.